e hoje o mercado sofreu um choque de realidade. Também temos novidades em termos da situação gráfica do Bitcoin. Vou falar disso nesse vídeo, então bora lá! Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin hoje está nos últimos dias aí rompeu para baixo um padrão conhecido como retângulo e depois de romper esse retângulo, ele parece estar fazendo um movimento de pullback nos tempos gráficos maiores, que é um movimento em que o mercado ele volta para retestar a região rompida então, e buscar o alvo. Tá? Então o Bitcoin parece estar fazendo esse movimento, isso porque hoje ele iniciou uma pernada de baixa, e quando a gente dá um zoom aqui no gráfico de 1 hora, pessoal, olhem o que aparece aqui, galera. A impressão que eu tenho, pelo menos, é de que o Bitcoin está rompendo para baixo uma bandeira de baixa, padrão que projeta o Bitcoin lá na região de aproximadamente 28.300, 28.400 dólares, tá? Então o gráfico do Bitcoin não tá nada bom, a gente está vendo aí uma grande probabilidade do Bitcoin buscar o alvo da região dos 28.300 dólares, que é o alvo desse retângulo que foi rompido para baixo nos últimos dias. Então a gente está vendo aí tudo indicando o Bitcoin indo na região dos 28.300 dólares, 2.300 dólares, já pensou, pessoal? Não falei isso não, tá? Senão daqui a pouco o pessoal vai estar falando aí que eu disse isso. Mas enfim, pessoal, hoje foi um dia bem estranho para os mercados, né? A gente começou na manhã com o mercado americano subindo que nem como se não tivesse amanhã, né? O mercado subindo forte hoje na parte da manhã e depois, ali por volta de 3 horas da tarde, o mercado virou e devolveu tudo e ainda fechou em queda, tá? Se a gente pegar aqui da máxima até a mínima, foi uma queda aí de mais de 1% no SP500, o que mostra aí um movimento meio atípico do mercado. E isso, galera, tem motivos, tá? Aconteceu algo hoje que deixou o mercado animado na parte da manhã, mas na parte da tarde o mercado caiu na realidade do tamanho do problema que isso pode significar. E eu me refiro aos dados macroeconômicos, pessoal. Hoje na parte da manhã a gente teve aí a divulgação do núcleo de pedidos de bens duráveis relativos ao mês de junho. E galera, a expectativa era que não houvesse crescimento. E olhem só, teve um crescimento de 0,6. Tá? Isso aqui, meus amigos, significa que os pedidos por bens duráveis na economia dos Estados Unidos estão bombando contra a expectativa que era de que a coisa já tivesse desaquecendo, tá? Então a economia americana forte. Aí veio a revisão do PIB do segundo trimestre de 2023 e galera, a expectativa era de 1,8 de crescimento, veio 2,4, meus amigos. Essa revisão aqui está mostrando que a economia dos Estados Unidos cresceu bastante aí no segundo trimestre. E, galera, não sei se vocês se lembram, tá? Mas, assim, em fevereiro, março, o que a gente estava vendo o Jerome Powell falando, né? Qual que era a preocupação, principalmente a partir de março, quando a gente teve quebra de bancos nos Estados Unidos? A preocupação era em relação à recessão, tá? Muitos economistas acreditavam que a gente fosse ter uma recessão no primeiro ou segundo semestre de 2023 e nós estamos aí entrando no segundo semestre de 2023, pelo contrário, no primeiro semestre, né? A gente foi a economia crescendo, é o que esses dados de PIB estão mostrando, tá? A economia dos Estados Unidos tá acelerando e não desacelerando aí como muitas pessoas vinham falando, tá? Outra coisa, pessoal, tivemos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Esse dado aqui é relativo à última semana, então é um dado muito recente e a gente teve aí um número de pedidos iniciais de seguro-desemprego bem abaixo do que era projetado por economistas, tá? Isso aqui também mostra que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está bombando, logo a economia dos Estados Unidos está bombando e recessão esquece, né? Esquece, porque com a economia desse jeito não tem como ter recessão, né? Também tivemos vendas pendentes de moradias. Galera, era esperado um decrescimento e veio um crescimento de 0,3%. Tá? Era esperado que caísse em 0,5% as vendas pendentes de moradia dos Estados Unidos em junho e ela cresceu. Então assim, meus amigos, contra todas as expectativas de queda, a economia dos Estados Unidos segue muito forte, tá? E na parte da manhã, os mercados subiram quando viram esses dados macroeconômicos muito bons, mostrando a economia dos Estados Unidos forte. Porém, meus queridos, tem um probleminha, tá? Na parte da tarde, o mercado começou a pensar, pera, economia dos Estados Unidos forte? E aí, será que
Tem mais espaço para o Fed subir? Será que o Fed pode subir mais rápido para acabar mais rapidamente com essa inflação? Né? Não subir mais rápido, mas dar mais uma alta de 0,25 na próxima reunião? Será que ele pode ter que deixar as taxas de juros mais altas por mais tempo para evitar aí que essa inflação continue crescendo, né? Que a economia continue tão forte? Porque para você combater a inflação, você precisa esfriar a economia. A economia americana não está esfriando tanto. A inflação caiu nos últimos meses, porém a gente está tendo problemas, pessoal. A gente está tendo problemas lá em relação à Rússia, que acabou com o acordo de exportação de grãos, o que fez o preço dessas commodities subir. Petróleo está subindo nos últimos dias, tá subindo todos os dias. Hoje, bolsas americanas batendo máxima. Então a gente vê assim, pessoal, mercado muito forte, economia dos Estados Unidos muito forte, o que pode dar precedente para mais apertos monetários. Por um outro lado, pessoal, é só por curiosidade, tá? Não impacta tão diretamente o mercado de criptomoedas, mas impacta a economia europeia, por um outro lado, tá dando sinais de fraqueza, tá? A inflação lá, ela não tá caindo tão rápido quanto nos Estados Unidos e a economia de lá já está se aproximando aí de uma recessão, ela já está dando sinais aí de fraqueza, tá? Então, a gente tem esses dois mundos, né? Mas enfim, pessoal, amanhã nós vamos ter um evento extremamente importante para os mercados que vai validar se isso tudo aqui é bom ou ruim, que vai ser a divulgação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha, pessoal. O dado de junho, me desculpem, o dado de junho do mês passado, mais especificamente, tá? A expectativa dos economistas do mercado é que tenha um crescimento de 0,2% no núcleo da inflação do PCI lá nos Estados Unidos, tá? E no anual, a expectativa é que caia de 4,6 para 4,2, lembrando que a meta do Fed aqui tá na casa dos 2, tá? O Fed quer que isso aqui chegue nos 2% para ele poder vamos dizer assim, parar de apertar a economia e não precisar manter juros reais positivos, tá? Então a gente tem esse dado às 9h30 da manhã. Isso aqui, pessoal, pode gerar volatilidade no mercado, provavelmente vai gerar na hora da divulgação, tá? Só que fiquem atentos a um detalhe, pessoal. Se a gente tiver um dado aqui dentro da expectativa de 0,2% para junho ou abaixo da expectativa, o mercado ele pode ficar feliz, porque ele pode entender, olha, a economia dos Estados Unidos ontem veio bombando, todos os dados estão vindo mostrando a economia dos Estados Unidos forte, não está com sinais de recessão, e se amanhã tiver um dado de inflação abaixo do esperado, isso aí mostra para o mercado que a inflação está caindo mesmo, tá? E no caso dessa aqui, é a inflação que o Fed olha, como eu já citei, tá? Se é a inflação que o Fed olha, isso quer dizer que o mercado pode se alegrar, tá? Nesses dois cenários. E um cenário que pode assustar o mercado é caso a gente tenha aqui uma inflação do núcleo do índice de preços PCI igual ao anterior de 0,3 ou, né, de qualquer forma mais alta do que a que é esperada, tá? Uma inflação mais alta que a esperada pode indicar que talvez o Fed pode dar mais uma alta de juros lá em setembro, algo que ele deixou em aberto na reunião de ontem, tá? Mas enfim, pessoal, temos que falar aqui também de outros indicadores que impactam diretamente o mercado de criptomoedas. Começando aqui, pessoal, pelos indicadores de sentimento, tá? Indicadores de sentimento hoje, a gente está vendo aí uma diminuição do Open Interest desde 9 horas da manhã, né? A gente viu ali as pessoas abrindo posições short, pessoal, né? A gente via aqui o long short ratio caindo aí desde ontem de tarde, o Open Interest subindo, mostrando que as pessoas estavam abrindo posições vendidas ali a partir do horário da reunião do Fed, tá? A gente viu também o funding rate caindo, mostrando que as pessoas estavam apostando na queda, né? Só que agora, pessoal, a gente não teve aí uma mudança muito grande no Open Interest, tá? Ele caiu e o funding rate subiu e o long short rate também subiu, tá? Esses dois subindo indica que as pessoas abriram aí, aliás, elas fecharam posições vendidas, tá? A gente tinha as pessoas começando a montar posições vendidas, mas depois uma parte delas começou a desistir e o mercado tá caindo um pouco hoje, né, pessoal? Mas enfim, galera, vamos também falar de um outro indicador que é muito importante, talvez até mais do que esse. E no caso aqui, estamos falando do indicador novo que eu comecei a analisar aqui no canal ontem, que é um indicador que o André Fauci já analisava há muito mais tempo do que eu, né? Enfim, o High Block, pessoal, o que a gente vê aqui no High Block? A gente vê que tem muita liquidez naquela região ali dos 28.800 dólares, tá? Entre 28.800 e 28.600 tem uma grande probabilidade de o Bitcoin ir buscar aquela região ali nos próximos dias ou horas, tá?
é a região que a gente está com mais liquidez aqui, pessoal. Se tem mais liquidez, é onde as baleias, os grandes players poderiam jogar o mercado para, vamos dizer assim, a um modo bem grosso, ferrar com a vida das pessoas, tá? Acabar com a, não acabar, mas causar problemas para as pessoas é o que a gente consegue ver aqui, tá? Então, as pessoas que estão compradas precisam tomar cuidado, tá? Quem tiver com liquidação aqui nessa região dos 28.850 dólares, 28.700, 28.600, deve pensar muito bem se vai manter essa posição aberta, porque a gente não está vendo outro ponto aqui, mais, vamos dizer assim, com mais liquidez aqui no momento, tá? Então, Bitcoin está correndo um grande risco de buscar aquela região e se ele for ali, ele vai ficar perto daquela outra ali também, dos 28.200, 28.300, que é o alvo daquele padrão que o Bitcoin rompeu para baixo aí nos últimos dias, viu, pessoal? E quantas outras criptomoedas, pessoal, não tivemos muitas coisas acontecendo hoje, tá? A maioria das altcoins aí estão com os gráficos parados, sem nenhuma novidade em termos de padrões gráficos, mas assim que surgirem novidades eu vou trazer aqui para vocês nos próximos dias, beleza? No mais, pessoal, por esse vídeo de hoje é isso. Vamos ver esse dado de inflação amanhã. Isso vai validar os dados que a gente teve hoje. No mais, desejo uma ótima quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!